assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Riley cresceu e agora ela está entrando na adolescência. Uma fase da sua vida onde muitas mudanças estão para acontecer. A turma de Divertidamente, acostumada com a companhia uns dos outros, agora recebe novos sentimentos, e cada um deles com a sua personalidade própria. Uma grande confusão está formada, pois esses novos sentimentos tentarão dominar e tomar o controle dos sentimentos de Riley. E para que o equilíbrio seja restabelecido, grandes desafios eles terão que enfrentar. Enquanto isso, um dos sentimentos, chamado ansiedade, começa a tomar conta da vida da jovem, e agora, alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo terão que colocar ordem novamente na sala de controle para que Riley não entre em crise. Mais uma vez, todos aprenderão a linda lição, que nós, seres humanos, somos formados pelo equilíbrio de diversos sentimentos, totalmente contrários entre si, mas que se complementam. Tudo com um toque de sensibilidade e emoção que só Divertidamente consegue te transmitir. Tudo começa com a Riley. Lembra dela? Aquela garotinha de Divertidamente que tinha na cabeça a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e a nojinho. Pois é, agora ela cresceu um pouco, tá virando adolescente. E aí, meu amigo, as coisas mudam mesmo, e mudam muito. No começo tá tudo bem tranquilo. A Riley continua curtindo a vida, jogando hóquei, rindo com as amigas, vivendo os dias com os sentimentos de sempre no controle da mente dela. A alegria ainda é a líder da turma, sempre querendo manter tudo positivo. A tristeza continua meio dramática, o medo ainda fica assustado com tudo, o raiva explode fácil e a nojinho faz careta pra tudo que acha nojento, tipo brócolis, né? Mas aí, de repente, um alarme começa a tocar lá na sala de controle. Um negócio nunca antes visto. Um botão vermelho enorme, com uma palavra estranha, puberdade. Ninguém sabe direito o que aquilo significa, mas uma coisa é certa, vai dar ruim. E dá mesmo. Do nada, chega uma equipe diferente na mente da Riley. É como se fosse uma obra acontecendo, sabe? Tipo reforma mesmo. E quem aparece? Um grupo de emoções novinhas em folha. Ansiedade, inveja, tédio e vergonha. Eles chegam com tudo, cheios de personalidade, já querendo mudar as coisas por ali. A ansiedade é a líder do grupo novo. Super elétrica, fala 1000 por hora, quer controlar tudo, tipo, a gente precisa se preparar, tem muita coisa vindo. Não dá pra deixar a alegria no comando com esse jeitinho feliz dela. A ansiedade é toda preocupada com o futuro. Acha que tem que planejar cada passo que a Riley vai dar. A inveja é pequena, mas super afiada. Fica de olho em tudo que os outros têm e já solta. Por que a Riley não tem isso também? Eu quero. O tédio, bom, ele não liga pra nada. Vive deitado, achando tudo chato e só quer que tudo acabe logo. Já o vergonha é aquele grandalhão tímido. Vive se escondendo atrás das mãos. Morre de medo de que a Riley passe vergonha na frente dos outros. Quando esses sentimentos novos chegam, a sala de controle vira uma bagunça. Eles dizem que sabem o que é melhor para Riley agora que ela está crescendo e logo começam a mudar tudo. A alegria tenta manter a paz, mas a ansiedade já vai empurrando os antigos para fora do caminho. Ela acha que agora é ela quem tem que liderar, porque a vida vai ficar mais difícil e é preciso pensar em todos os perigos. E aí, num piscar de olhos, os sentimentos antigos, alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo, são colocados de lado, literalmente. A nova turma meio que dá um chega pra lá neles e toma conta da mente da Riley. Enquanto tudo isso tá rolando dentro da cabeça dela, a Riley aqui fora também tá começando a mudar. Ela começa a se sentir diferente, mais confusa. Às vezes, sente uma coisa que nem sabe explicar. Às vezes, fica nervosa do nada, ou com medo de coisas que antes não ligava. Começa a pensar mais no que os outros vão achar dela. Fica mais sensível. Tudo isso por causa dessa nova fase, a adolescência. A ansiedade começa a fazer planos malucos, tipo, e se ela não conseguir entrar pro time de hóquei da escola nova? E se as amigas não gostarem mais dela? E se ela passar vergonha? E quanto mais a ansiedade fala, mais a cabeça da Riley fica cheia de dúvidas e medos que ela nunca tinha sentido antes. É assim que tudo começa. O time antigo é afastado.
Os novos tomam o controle, e a Riley começa a viver essa confusão chamada puberdade. Agora, a pergunta é: será que os sentimentos antigos vão conseguir voltar? Será que essa nova turma vai aprender a trabalhar junto com os outros? E a Riley, coitada, vai conseguir lidar com tudo isso dentro dela? Pois é, depois que isso acontece, tudo começa a sair do controle mesmo. A Riley começa a se comportar diferente. Não é mais aquela garota tranquila e animada de sempre. Agora ela vive cheia de pensamentos confusos, preocupada com tudo, meio estressada, e nem sabe por quê. E o que a ansiedade está fazendo? Um plano gigantesco. Ela quer garantir que a Riley seja aceita no time de hóquei da escola nova, porque na cabeça da ansiedade, se a Riley não for aceita, a vida dela vai acabar. Tipo assim, se ela não for boa o suficiente, vai ficar sozinha, ninguém vai gostar dela, vai ser um fracasso total. Sim, é exagerado. Mas a ansiedade funciona assim mesmo. Vê problema até onde não tem. E aí vem a parte mais maluca. A ansiedade e os outros sentimentos novos prendem a alegria, a tristeza, o raiva, a nojinho e o medo. Tipo, literalmente. Eles são jogados para longe da sala de controle e ficam presos numa parte esquisita da mente da Riley, longe de tudo. E o pior, sem eles, a Riley fica totalmente desequilibrada. Porque pensa comigo, se a alegria não tá lá, como é que ela vai se sentir feliz de verdade? Se não tem tristeza, como é que ela vai entender quando tá mal? E sem medo, sem medo, ela pode se meter em encrenca fácil. Enquanto isso, a Riley vai tentando se adaptar à escola nova. Ela conhece 2 meninas do time de hóquei e tenta se enturmar com elas. A ansiedade que tá no controle fica dando um monte de ideias. Sorri agora! Fale isso, não fale aquilo. Seja legal, mas não muito legal, senão vão achar estranho. Imagina a bagunça na cabeça da garota, tentando ser perfeita o tempo todo. Ela começa a mudar jeitinho de falar, de agir, só para agradar os outros. E a alegria e o resto da turma? Eles estão lá, tentando achar um jeito de voltar para a sala de controle, mas não é nada fácil. Eles precisam passar por várias partes da mente da Riley, tipo a Ilha da Identidade, que é onde ficam as coisas mais importantes para ela. Quem ela é de verdade, o que gosta, o que acredita. E adivinha, essas ilhas estão começando a desmoronar, porque a Riley está tentando ser alguém que ela não é, só para se encaixar. Enquanto isso, a ansiedade começa a exagerar cada vez mais. Ela não quer só proteger a Riley, ela quer controlar tudo. Cria um plano doido de apagar as memórias antigas da Riley para refazer a personalidade dela. Loucura total. Ela acha que se conseguir mudar quem a Riley é por dentro, ela vai sofrer menos. Só que não é assim que funciona, né? A Riley, aqui fora, começa a ficar ainda mais confusa. Uma hora tá rindo, na outra tá chorando. Começa a se afastar das amigas antigas, mente pros pais, faz coisas que nunca faria antes. E tudo isso porque lá dentro, os sentimentos estão em guerra. Os novos não sabem trabalhar junto. E os antigos estão tentando voltar, mas estão perdidos no meio de um monte de lembranças e partes da mente que estão se quebrando. A alegria começa a entender uma coisa muito importante. A ansiedade não é má, ela só quer proteger, mas está exagerando. E sabe o que é mais bonito? A alegria percebe que precisa da tristeza, que não dá para só ser feliz o tempo todo, que às vezes a gente precisa ficar triste, sentir raiva, ter medo, porque é isso que faz a gente ser humano de verdade. Então, o grupo antigo se junta e decide que precisa voltar de qualquer jeito. Porque sem eles, a Riley vai perder quem ela realmente é. E eles correm, se arriscam, enfrentam várias partes quebradas da mente dela, até conseguirem chegar bem perto da sala de controle de novo. Então, lembra que a alegria, a tristeza, o raiva, o medo e a nojinho estavam tentando voltar para a sala de controle, né? Eles tinham sido expulsos pela ansiedade e a turma nova, e agora estão ali, lutando para chegar de volta. E por que isso é tão importante? Porque a cabeça da Riley tá um caos. Sério, parece uma montanha-russa maluca. Enquanto os sentimentos antigos estão tentando voltar, a ansiedade tá lá, firme no controle, desesperada para garantir que a Riley seja perfeita, aceite, amada e tudo mais. Ela acredita de verdade que se fizer tudo do jeito certinho, a Riley nunca vai sofrer. Só que, quanto mais ela tenta controlar, mais dá errado. A Riley começa a fazer coisas que nem ela entende. Mente para as novas amigas, fica estranha com os pais,
Começa a agir como se fosse outra pessoa. Por dentro, ela tá cheia de dúvidas, inseguranças, uma pressão enorme. E tudo isso porque a ansiedade tá lá, puxando todas as alavancas, apertando todos os botões, tentando evitar qualquer erro. Só que ela tá pirando. A alegria e os outros finalmente conseguem chegar perto da sala de controle, mas não dá para entrar. A ansiedade fechou tudo. Só que aí rola uma virada muito massa. A alegria percebe que não dá para voltar na força. Eles precisam conversar com a ansiedade. Sim, conversar. Entender o que está rolando com ela. Então a alegria encontra a ansiedade, que está quase surtando, segurando um monte de memórias da Riley, tentando reorganizar tudo, refazer a personalidade da menina. E aí rola uma cena super bonita. A alegria senta com a ansiedade e diz tipo assim: "Ei, você não tá sozinha. A gente sabe que você quer ajudar, mas a Riley precisa de todos nós. Não dá para ser só você no controle." Riley cresceu e agora ela está entrando na adolescência. Uma fase da sua vida onde muitas mudanças estão para acontecer. A turma de Divertidamente, acostumada com a companhia uns dos outros, agora recebe novos sentimentos, e cada um deles com a sua personalidade própria. Uma grande confusão está formada, pois esses novos sentimentos tentarão dominar e tomar o controle dos sentimentos de Riley. E para que o equilíbrio seja restabelecido, grandes desafios eles terão que enfrentar. Enquanto isso, um dos sentimentos, chamado ansiedade, começa a tomar conta da vida da jovem. E agora, alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo terão que colocar ordem novamente na sala de controle para que Riley não entre em crise. Mais uma vez, todos aprenderão a linda lição, que nós, seres humanos, somos formados pelo equilíbrio de diversos sentimentos, totalmente contrários entre si, mas que se complementam. Tudo com um toque de sensibilidade e emoção que só Divertidamente consegue te transmitir. Tudo começa com a Riley. Lembra dela? Aquela garotinha de Divertidamente que tinha na cabeça a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e a nojinho. Pois é, agora ela cresceu um pouco. Tá virando adolescente. E aí, meu amigo, as coisas mudam mesmo. E mudam muito. No começo tá tudo bem tranquilo. A Riley continua curtindo a vida, jogando hóquei, rindo com as amigas, vivendo os dias com os sentimentos de sempre no controle da mente dela. A alegria ainda é a líder da turma, sempre querendo manter tudo positivo. A tristeza continua meio dramática, o medo ainda fica assustado com tudo, o raiva explode fácil e a nojinho faz careta pra tudo que acha nojento, tipo brócolis, né? Mas aí, de repente, um alarme começa a tocar lá na sala de controle. Um negócio nunca antes visto. Um botão vermelho enorme, com uma palavra estranha: puberdade. Ninguém sabe direito o que aquilo significa, mas uma coisa é certa, vai dar ruim. E dá mesmo. Do nada, chega uma equipe diferente na mente da Riley. É como se fosse uma obra acontecendo, sabe? Tipo reforma mesmo. E quem aparece? Um grupo de emoções novinhas em folha. Ansiedade, inveja, tédio e vergonha. Eles chegam com tudo, cheios de personalidade, já querendo mudar as coisas por ali. A ansiedade é a líder do grupo novo. Super elétrica, fala 1000 por hora, quer controlar tudo, tipo: a gente precisa se preparar, tem muita coisa vindo. Não dá pra deixar a alegria no comando com esse jeitinho feliz dela. A ansiedade é toda preocupada com o futuro. Acha que tem que planejar cada passo que a Riley vai dar. A inveja é pequena, mas super afiada. Fica de olho em tudo que os outros têm e já solta. Por que a Riley não tem isso também? Eu quero. O tédio, bom, ele não liga pra nada. Vive deitado, achando tudo chato e só quer que tudo acabe logo. Já o vergonha é aquele grandalhão tímido. Vive se escondendo atrás das mãos. Morre de medo de que a Riley passe vergonha na frente dos outros. Quando esses sentimentos novos chegam, a sala de controle vira uma bagunça. Eles dizem que sabem o que é melhor para Riley agora que ela tá crescendo e logo começam a mudar tudo. A alegria tenta manter a paz, mas a ansiedade já vai empurrando os antigos para fora do caminho. Ela acha que agora é ela quem tem que liderar, porque a vida vai ficar mais difícil e é preciso pensar em todos os perigos. E aí, num piscar de olhos, os sentimentos antigos, alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo, são colocados de lado. Literalmente. A nova turma meio que dá um chega pra lá neles e toma conta da mente da Riley. Enquanto tudo isso tá rolando dentro da cabeça dela,
A Riley aqui fora também está começando a mudar. Ela começa a se sentir diferente, mais confusa. Às vezes, sente uma coisa que nem sabe explicar. Às vezes, fica nervosa do nada, ou com medo de coisas que antes não ligava. Começa a pensar mais no que os outros vão achar dela. Fica mais sensível. Tudo isso por causa dessa nova fase, a adolescência. A ansiedade começa a fazer planos malucos, tipo: e se ela não conseguir entrar pro time de hóquei da escola nova? E se as amigas não gostarem mais dela? E se ela passar vergonha? E quanto mais a ansiedade fala, mais a cabeça da Riley fica cheia de dúvidas e medos que ela nunca tinha sentido antes. É assim que tudo começa. O time antigo é afastado. Os novos tomam o controle. E a Riley começa a viver essa confusão chamada puberdade. Agora, a pergunta é: será que os sentimentos antigos vão conseguir voltar? Será que essa nova turma vai aprender a trabalhar junto com os outros? E a Riley, coitada, vai conseguir lidar com tudo isso dentro dela? Pois é, depois que isso acontece, tudo começa a sair do controle mesmo. A Riley começa a se comportar diferente. Não é mais aquela garota tranquila e animada de sempre. Agora ela vive cheia de pensamentos confusos, preocupada com tudo, meio estressada, e nem sabe por quê. E o que a ansiedade está fazendo? Um plano gigantesco. Ela quer garantir que a Riley seja aceita no time de hóquei da escola nova, porque na cabeça da ansiedade, se a Riley não for aceita, a vida dela vai acabar. Tipo assim, se ela não for boa o suficiente, vai ficar sozinha, ninguém vai gostar dela, vai ser um fracasso total. Sim, é exagerado, mas a ansiedade funciona assim mesmo. Vê problema até onde não tem. E aí vem a parte mais maluca. A ansiedade e os outros sentimentos novos prendem a alegria, a tristeza, o raiva, a nojinho e o medo. Tipo, literalmente. Eles são jogados para longe da sala de controle e ficam presos numa parte esquisita da mente da Riley, longe de tudo. E o pior, sem eles, a Riley fica totalmente desequilibrada. Porque pensa comigo, se a alegria não tá lá, como é que ela vai se sentir feliz de verdade? Se não tem tristeza, como é que ela vai entender quando tá mal? E sem medo, sem medo, ela pode se meter em encrenca fácil. Enquanto isso, a Riley vai tentando se adaptar à escola nova. Ela conhece 2 meninas do time de hóquei e tenta se enturmar com elas. A ansiedade que tá no controle fica dando um monte de ideias. Sorri agora! Fale isso, não fale aquilo. Seja legal, mas não muito legal, senão vão achar estranho. Imagina a bagunça na cabeça da garota, tentando ser perfeita o tempo todo. Ela começa a mudar jeitinho de falar, de agir, só para agradar os outros. E a alegria e o resto da turma? Eles estão lá, tentando achar um jeito de voltar para a sala de controle, mas não é nada fácil. Eles precisam passar por várias partes da mente da Riley, tipo a Ilha da Identidade, que é onde ficam as coisas mais importantes para ela. Quem ela é de verdade, o que gosta, o que acredita. E adivinha, essas ilhas estão começando a desmoronar, porque a Riley está tentando ser alguém que ela não é, só para se encaixar. Enquanto isso, a ansiedade começa a exagerar cada vez mais. Ela não quer só proteger a Riley, ela quer controlar tudo. Cria um plano doido de apagar as memórias antigas da Riley para refazer a personalidade dela. Loucura total. Ela acha que se conseguir mudar quem a Riley é por dentro, ela vai sofrer menos. Só que não é assim que funciona, né? A Riley aqui fora começa a ficar ainda mais confusa. Uma hora tá rindo, na outra tá chorando. Começa a se afastar das amigas antigas, mente pros pais, faz coisas que nunca faria antes. E tudo isso porque lá dentro, os sentimentos estão em guerra. Os novos não sabem trabalhar junto. E os antigos estão tentando voltar, mas estão perdidos no meio de um monte de lembranças e partes da mente que estão se quebrando. A alegria começa a entender uma coisa muito importante. A ansiedade não é má, ela só quer proteger, mas está exagerando. E sabe o que é mais bonito? A alegria percebe que precisa da tristeza, que não dá para só ser feliz o tempo todo, que às vezes a gente precisa ficar triste, sentir raiva, ter medo, porque é isso que faz a gente ser humano de verdade. Então, o grupo antigo se junta e decide que precisa voltar de qualquer jeito, porque sem eles, a Riley vai perder quem ela realmente é, e eles correm, se arriscam, enfrentam várias partes quebradas da mente dela, até conseguirem chegar bem perto da sala de controle de novo. Então, lembra que a alegria, a tristeza,
O Raiva, o Medo e a Nojinho estavam tentando voltar para a sala de controle, né? Eles tinham sido expulsos pela Ansiedade e a Turma Nova e agora estão ali lutando para chegar de volta. E por que isso é tão importante? Porque a cabeça da Riley tá um caos. Sério, parece uma montanha-russa maluca. Enquanto os sentimentos antigos estão tentando voltar, a Ansiedade tá lá, firme no controle, desesperada para garantir que a Riley seja perfeita, aceite, amada e tudo mais. Ela acredita de verdade que se fizer tudo do jeito certinho, a Riley nunca vai sofrer. Só que, quanto mais ela tenta controlar, mais dá errado. A Riley começa a fazer coisas que nem ela entende. Mente para as novas amigas, fica estranha com os pais, começa a agir como se fosse outra pessoa. Por dentro, ela tá cheia de dúvidas, inseguranças, uma pressão enorme. E tudo isso porque a Ansiedade tá lá, puxando todas as alavancas, apertando todos os botões, tentando evitar qualquer erro. Só que ela tá pirando. A Alegria e os outros finalmente conseguem chegar perto da sala de controle, mas não dá para entrar. A Ansiedade fechou tudo. Só que aí rola uma virada muito massa. A Alegria percebe que não dá para voltar na força. Eles precisam conversar com a Ansiedade. Sim, conversar. Entender o que tá rolando com ela. Então a Alegria encontra a Ansiedade, que tá quase surtando, segurando um monte de memórias da Riley, tentando reorganizar tudo, refazer a personalidade da menina. E aí rola uma cena super bonita. A Alegria senta com a Ansiedade e diz tipo assim: "Ei, você não tá sozinha. A gente sabe que você quer ajudar, mas a Riley precisa de todos nós. Não dá pra ser só você no controle." Riley cresceu e agora ela está entrando na adolescência. Uma fase da sua vida onde muitas mudanças estão para acontecer. A turma de Divertidamente, acostumada com a companhia uns dos outros, agora recebe novos sentimentos, e cada um deles com a sua personalidade própria. Uma grande confusão está formada, pois esses novos sentimentos tentarão dominar e tomar o controle dos sentimentos de Riley. E para que o equilíbrio seja restabelecido, grandes desafios eles terão que enfrentar. Enquanto isso, um dos sentimentos, chamado Ansiedade, começa a tomar conta da vida da jovem, e agora, alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo terão que colocar ordem novamente na sala de controle, para que Riley não entre em crise. Mais uma vez, todos aprenderão a linda lição, que nós, seres humanos, somos formados pelo equilíbrio de diversos sentimentos, totalmente contrários entre si, mas que se complementam. Tudo com um toque de sensibilidade e emoção que só Divertidamente consegue te transmitir. Tudo começa com a Riley. Lembra dela? Aquela garotinha de Divertidamente que tinha na cabeça a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e a nojinho. Pois é, agora ela cresceu um pouco. Tá virando adolescente. E aí, meu amigo, as coisas mudam mesmo. E mudam muito. No começo tá tudo bem tranquilo. A Riley continua curtindo a vida, jogando hóquei, rindo com as amigas, vivendo os dias com os sentimentos de sempre no controle da mente dela. A Alegria ainda é a líder da turma, sempre querendo manter tudo positivo. A tristeza continua meio dramática, o medo ainda fica assustado com tudo, o raiva explode fácil e a nojinho faz careta pra tudo que acha nojento, tipo brócolis, né? Mas aí, de repente, um alarme começa a tocar lá na sala de controle. Um negócio nunca antes visto. Um botão vermelho enorme, com uma palavra estranha: puberdade. Ninguém sabe direito o que aquilo significa, mas uma coisa é certa, vai dar ruim. E dá mesmo. Do nada, chega uma equipe diferente na mente da Riley. É como se fosse uma obra acontecendo, sabe? Tipo reforma mesmo. E quem aparece? Um grupo de emoções novinhas em folha. Ansiedade, inveja, tédio e vergonha. Eles chegam com tudo, cheios de personalidade, já querendo mudar as coisas por ali. A Ansiedade é a líder do grupo novo. Super elétrica, fala 1000 por hora, quer controlar tudo, tipo: a gente precisa se preparar, tem muita coisa vindo. Não dá pra deixar a Alegria no comando com esse jeitinho feliz dela. A Ansiedade é toda preocupada com o futuro. Acha que tem que planejar cada passo que a Riley vai dar. A inveja é pequena, mas super afiada. Fica de olho em tudo que os outros têm e já solta. Por que a Riley não tem isso também? Eu quero. O tédio? Bom, ele não liga pra nada. Vive deitado, achando tudo chato e só quer que tudo acabe logo. Já o vergonha é aquele grandalhão tímido. Vive se escondendo atrás das mãos.
Morre de medo de que a Riley passe vergonha na frente dos outros. Quando esses sentimentos novos chegam, a sala de controle vira uma bagunça. Eles dizem que sabem o que é melhor para Riley agora que ela está crescendo e logo começam a mudar tudo. A alegria tenta manter a paz, mas a ansiedade já vai empurrando os antigos para fora do caminho. Ela acha que agora é ela quem tem que liderar, porque a vida vai ficar mais difícil, e é preciso pensar em todos os perigos. E aí, num piscar de olhos, os sentimentos antigos, alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo, são colocados de lado, literalmente. A nova turma meio que dá um chega pra lá neles e toma conta da mente da Riley. Enquanto tudo isso tá rolando dentro da cabeça dela, a Riley aqui fora também tá começando a mudar. Ela começa a se sentir diferente, mais confusa. Às vezes, sente uma coisa que nem sabe explicar. Às vezes, fica nervosa do nada, ou com medo de coisas que antes não ligava. Começa a pensar mais no que os outros vão achar dela. Fica mais sensível. Tudo isso por causa dessa nova fase, a adolescência. A ansiedade começa a fazer planos malucos, tipo: e se ela não conseguir entrar pro time de hóquei da escola nova? E se as amigas não gostarem mais dela? E se ela passar vergonha? E quanto mais a ansiedade fala, mais a cabeça da Riley fica cheia de dúvidas e medos que ela nunca tinha sentido antes. É assim que tudo começa. O time antigo é afastado. Os novos tomam o controle. E a Riley começa a viver essa confusão chamada puberdade. Agora, a pergunta é: será que os sentimentos antigos vão conseguir voltar? Será que essa nova turma vai aprender a trabalhar junto com os outros? E a Riley, coitada, vai conseguir lidar com tudo isso dentro dela? Pois é, depois que isso acontece, tudo começa a sair do controle mesmo. A Riley começa a se comportar diferente. Não é mais aquela garota tranquila e animada de sempre. Agora ela vive cheia de pensamentos confusos, preocupada com tudo, meio estressada, e nem sabe por quê. E o que a ansiedade está fazendo? Um plano gigantesco. Ela quer garantir que a Riley seja aceita no time de hóquei da escola nova, porque na cabeça da ansiedade, se a Riley não for aceita, a vida dela vai acabar. Tipo assim, se ela não for boa o suficiente, vai ficar sozinha, ninguém vai gostar dela, vai ser um fracasso total. Sim, é exagerado, mas a ansiedade funciona assim mesmo. Vê problema até onde não tem. E aí vem a parte mais maluca. A ansiedade e os outros sentimentos novos prendem a alegria, a tristeza, o raiva, a nojinho e o medo. Tipo, literalmente. Eles são jogados para longe da sala de controle e ficam presos numa parte esquisita da mente da Riley, longe de tudo. E o pior, sem eles, a Riley fica totalmente desequilibrada. Porque pensa comigo, se a alegria não tá lá, como é que ela vai se sentir feliz de verdade? Se não tem tristeza, como é que ela vai entender quando tá mal? E sem medo, sem medo, ela pode se meter em encrenca fácil. Enquanto isso, a Riley vai tentando se adaptar à escola nova. Ela conhece 2 meninas do time de hóquei e tenta se enturmar com elas. A ansiedade que tá no controle fica dando um monte de ideias. Sorri agora! Fale isso, não fale aquilo. Seja legal, mas não muito legal, senão vão achar estranho. Imagina a bagunça na cabeça da garota, tentando ser perfeita o tempo todo. Ela começa a mudar jeitinho de falar, de agir, só para agradar os outros. E a alegria e o resto da turma? Eles estão lá, tentando achar um jeito de voltar para a sala de controle, mas não é nada fácil. Eles precisam passar por várias partes da mente da Riley, tipo a Ilha da Identidade, que é onde ficam as coisas mais importantes para ela. Quem ela é de verdade, o que gosta, o que acredita. E adivinha? Essas ilhas estão começando a desmoronar, porque a Riley está tentando ser alguém que ela não é, só para se encaixar. Enquanto isso, a ansiedade começa a exagerar cada vez mais. Ela não quer só proteger a Riley, ela quer controlar tudo. Cria um plano doido de apagar as memórias antigas da Riley para refazer a personalidade dela. Loucura total. Ela acha que se conseguir mudar quem a Riley é por dentro, ela vai sofrer menos. Só que não é assim que funciona, né? A Riley, aqui fora, começa a ficar ainda mais confusa. Uma hora tá rindo, na outra tá chorando. Começa a se afastar das amigas antigas, mente pros pais, faz coisas que nunca faria antes. E tudo isso porque lá dentro, os sentimentos estão em guerra. Os novos não sabem trabalhar junto. E os antigos estão tentando voltar,
mas estão perdidos no meio de um monte de lembranças e partes da mente que estão se quebrando. A alegria começa a entender uma coisa muito importante. A ansiedade não é má, ela só quer proteger, mas está exagerando. E sabe o que é mais bonito? A alegria percebe que precisa da tristeza, que não dá para só ser feliz o tempo todo, que às vezes a gente precisa ficar triste, sentir raiva, ter medo, porque é isso que faz a gente ser humano de verdade. Então, o grupo antigo se junta e decide que precisa voltar de qualquer jeito, porque sem eles, a Riley vai perder quem ela realmente é, e eles correm, se arriscam, enfrentam várias partes quebradas da mente dela, até conseguirem chegar bem perto da sala de controle de novo. Então, lembra que a alegria, a tristeza, o raiva, o medo e a nojinho estavam tentando voltar para a sala de controle, né? Eles tinham sido expulsos pela ansiedade e a turma nova, e agora estão ali, lutando para chegar de volta. E por que isso é tão importante? Porque a cabeça da Riley tá um caos. Sério, parece uma montanha-russa maluca. Enquanto os sentimentos antigos estão tentando voltar, a ansiedade tá lá, firme no controle, desesperada para garantir que a Riley seja perfeita, aceite, amada e tudo mais. Ela acredita de verdade que se fizer tudo do jeito certinho, a Riley nunca vai sofrer. Só que, quanto mais ela tenta controlar, mais dá errado. A Riley começa a fazer coisas que nem ela entende. Mente para as novas amigas, fica estranha com os pais, começa a agir como se fosse outra pessoa. Por dentro, ela tá cheia de dúvidas, inseguranças, uma pressão enorme. E tudo isso porque a ansiedade tá lá, puxando todas as alavancas, apertando todos os botões, tentando evitar qualquer erro. Só que ela tá pirando. A alegria e os outros finalmente conseguem chegar perto da sala de controle, mas não dá para entrar. A ansiedade fechou tudo. Só que aí rola uma virada muito massa. A alegria percebe que não dá para voltar na força. Eles precisam conversar com a ansiedade. Sim, conversar. Entender o que está rolando com ela. Então a alegria encontra a ansiedade, que está quase surtando, segurando um monte de memórias da Riley, tentando reorganizar tudo, refazer a personalidade da menina. E aí rola uma cena super bonita. A alegria senta com a ansiedade e diz tipo assim: "Ei, você não tá sozinha. A gente sabe que você quer ajudar, mas a Riley precisa de todos nós. Não dá para ser só você no controle." Riley cresceu e agora ela está entrando na adolescência. Uma fase da sua vida onde muitas mudanças estão para acontecer. A turma de Divertidamente, acostumada com a companhia uns dos outros, agora recebe novos sentimentos, e cada um deles com a sua personalidade própria. Uma grande confusão está formada, pois esses novos sentimentos tentarão dominar e tomar o controle dos sentimentos de Riley. E para que o equilíbrio seja restabelecido, grandes desafios eles terão que enfrentar. Enquanto isso, um dos sentimentos, chamado ansiedade, começa a tomar conta da vida da jovem, e agora, alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo terão que colocar ordem novamente na sala de controle, para que Riley não entre em crise. Mais uma vez, todos aprenderão a linda lição, que nós, seres humanos, somos formados pelo equilíbrio de diversos sentimentos, totalmente contrários entre si, mas que se complementam. Tudo com um toque de sensibilidade e emoção que só Divertidamente consegue te transmitir. Tudo começa com a Riley. Lembra dela? Aquela garotinha de Divertidamente que tinha na cabeça a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e a nojinho. Pois é, agora ela cresceu um pouco. Tá virando adolescente. E aí, meu amigo, as coisas mudam mesmo. E mudam muito. No começo tá tudo bem tranquilo. A Riley continua curtindo a vida, jogando hóquei, rindo com as amigas, vivendo os dias com os sentimentos de sempre no controle da mente dela. A alegria ainda é a líder da turma, sempre querendo manter tudo positivo. A tristeza continua meio dramática, o medo ainda fica assustado com tudo, o raiva explode fácil e a nojinho faz careta pra tudo que acha nojento, tipo brócolis, né? Mas aí, de repente, um alarme começa a tocar lá na sala de controle. Um negócio nunca antes visto. Um botão vermelho enorme, com uma palavra estranha: puberdade. Ninguém sabe direito o que aquilo significa, mas uma coisa é certa, vai dar ruim. E dá mesmo. Do nada, chega uma equipe diferente na mente da Riley. É como se fosse uma obra acontecendo, sabe? Tipo reforma mesmo. E quem aparece? Um grupo de emoções novinhas em folha.
ansiedade, inveja, tédio e vergonha. Eles chegam com tudo, cheios de personalidade, já querendo mudar as coisas por ali. A ansiedade é a líder do grupo novo. Super elétrica, fala 1000 por hora, quer controlar tudo, tipo, a gente precisa se preparar, tem muita coisa vindo. Não dá para deixar a alegria no comando com esse jeitinho feliz dela. A ansiedade é toda preocupada com o futuro. Acha que tem que planejar cada passo que a Riley vai dar. A inveja é pequena, mas super afiada. Fica de olho em tudo que os outros têm e já solta. Por que a Riley não tem isso também? Eu quero. O tédio, bom, ele não liga pra nada. Vive deitado, achando tudo chato e só quer que tudo acabe logo. Já o vergonha é aquele grandalhão tímido. Vive se escondendo atrás das mãos. Morre de medo de que a Riley passe vergonha na frente dos outros. Quando esses sentimentos novos chegam, a sala de controle vira uma bagunça. Eles dizem que sabem o que é melhor para Riley agora que ela está crescendo e logo começam a mudar tudo. A alegria tenta manter a paz, mas a ansiedade já vai empurrando os antigos para fora do caminho. Ela acha que agora é ela quem tem que liderar, porque a vida vai ficar mais difícil e é preciso pensar em todos os perigos. E aí, num piscar de olhos, os sentimentos antigos, alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo, são colocados de lado, literalmente. A nova turma meio que dá um chega pra lá neles e toma conta da mente da Riley. Enquanto tudo isso tá rolando dentro da cabeça dela, a Riley aqui fora também tá começando a mudar. Ela começa a se sentir diferente, mais confusa. Às vezes, sente uma coisa que nem sabe explicar. Às vezes, fica nervosa do nada, ou com medo de coisas que antes não ligava. Começa a pensar mais no que os outros vão achar dela. Fica mais sensível. Tudo isso por causa dessa nova fase, a adolescência. A ansiedade começa a fazer planos malucos, tipo, e se ela não conseguir entrar pro time de hóquei da escola nova? E se as amigas não gostarem mais dela? E se ela passar vergonha? E quanto mais a ansiedade fala, mais a cabeça da Riley fica cheia de dúvidas e medos que ela nunca tinha sentido antes. É assim que tudo começa. O time antigo é afastado. Os novos tomam o controle. E a Riley começa a viver essa confusão chamada puberdade. Agora, a pergunta é: será que os sentimentos antigos vão conseguir voltar? Será que essa nova turma vai aprender a trabalhar junto com os outros? E a Riley, coitada, vai conseguir lidar com tudo isso dentro dela? Pois é, depois que isso acontece, tudo começa a sair do controle mesmo. A Riley começa a se comportar diferente. Não é mais aquela garota tranquila e animada de sempre. Agora ela vive cheia de pensamentos confusos, preocupada com tudo, meio estressada, e nem sabe por quê. E o que a ansiedade está fazendo? Um plano gigantesco. Ela quer garantir que a Riley seja aceita no time de hóquei da escola nova, porque na cabeça da ansiedade, se a Riley não for aceita, a vida dela vai acabar. Tipo assim, se ela não for boa o suficiente, vai ficar sozinha, ninguém vai gostar dela, vai ser um fracasso total. Sim, é exagerado, mas a ansiedade funciona assim mesmo. Vê problema até onde não tem. E aí vem a parte mais maluca. A ansiedade e os outros sentimentos novos prendem a alegria, a tristeza, o raiva, a nojinho e o medo. Tipo, literalmente. Eles são jogados para longe da sala de controle e ficam presos numa parte esquisita da mente da Riley, longe de tudo. E o pior, sem eles, a Riley fica totalmente desequilibrada. Porque pensa comigo, se a alegria não tá lá, como é que ela vai se sentir feliz de verdade? Se não tem tristeza, como é que ela vai entender quando tá mal? E sem medo, sem medo, ela pode se meter em encrenca fácil. Enquanto isso, a Riley vai tentando se adaptar à escola nova. Ela conhece 2 meninas do time de hóquei e tenta se enturmar com elas. A ansiedade que tá no controle fica dando um monte de ideias. Sorri agora! Fale isso, não fale aquilo. Seja legal, mas não muito legal, senão vão achar estranho. Imagina a bagunça na cabeça da garota, tentando ser perfeita o tempo todo. Ela começa a mudar jeitinho de falar, de agir, só para agradar os outros. E a alegria e o resto da turma? Eles estão lá, tentando achar um jeito de voltar para a sala de controle, mas não é nada fácil. Eles precisam passar por várias partes da mente da Riley, tipo a Ilha da Identidade, que é onde ficam as coisas mais importantes para ela. Quem ela é de verdade, o que gosta, o que acredita. E adivinha?
Essas ilhas estão começando a desmoronar, porque a Riley está tentando ser alguém que ela não é, só para se encaixar. Enquanto isso, a ansiedade começa a exagerar cada vez mais. Ela não quer só proteger a Riley, ela quer controlar tudo. Cria um plano doido de apagar as memórias antigas da Riley para refazer a personalidade dela. Loucura total. Ela acha que se conseguir mudar quem a Riley é por dentro, ela vai sofrer menos. Só que não é assim que funciona, né? A Riley, aqui fora, começa a ficar ainda mais confusa. Uma hora tá rindo, na outra tá chorando. Começa a se afastar das amigas antigas, mente pros pais, faz coisas que nunca faria antes. E tudo isso porque lá dentro, os sentimentos estão em guerra. Os novos não sabem trabalhar junto. E os antigos estão tentando voltar, mas estão perdidos no meio de um monte de lembranças e partes da mente que estão se quebrando. A alegria começa a entender uma coisa muito importante. A ansiedade não é má, ela só quer proteger, mas está exagerando. E sabe o que é mais bonito? A alegria percebe que precisa da tristeza, que não dá para só ser feliz o tempo todo, que às vezes a gente precisa ficar triste, sentir raiva, ter medo, porque é isso que faz a gente ser humano de verdade. Então, o grupo antigo se junta e decide que precisa voltar de qualquer jeito, porque sem eles, a Riley vai perder quem ela realmente é, e eles correm, se arriscam, enfrentam várias partes quebradas da mente dela, até conseguirem chegar bem perto da sala de controle de novo. Então, lembra que a alegria, a tristeza, o raiva, o medo e a nojinho estavam tentando voltar para a sala de controle, né? Eles tinham sido expulsos pela ansiedade e a turma nova, e agora estão ali, lutando para chegar de volta. E por que isso é tão importante? Porque a cabeça da Riley tá um caos. Sério, parece uma montanha-russa maluca. Enquanto os sentimentos antigos estão tentando voltar, a ansiedade tá lá, firme no controle, desesperada para garantir que a Riley seja perfeita, aceite, amada e tudo mais. Ela acredita de verdade que se fizer tudo do jeito certinho, a Riley nunca vai sofrer. Só que, quanto mais ela tenta controlar, mais dá errado. A Riley começa a fazer coisas que nem ela entende. Mente para as novas amigas, fica estranha com os pais, começa a agir como se fosse outra pessoa. Por dentro, ela tá cheia de dúvidas, inseguranças, uma pressão enorme. E tudo isso porque a ansiedade tá lá, puxando todas as alavancas, apertando todos os botões, tentando evitar qualquer erro. Só que ela tá pirando. A alegria e os outros finalmente conseguem chegar perto da sala de controle, mas não dá para entrar. A ansiedade fechou tudo. Só que aí rola uma virada muito massa. A alegria percebe que não dá para voltar na força. Eles precisam conversar com a ansiedade. Sim, conversar. Entender o que está rolando com ela. Então a alegria encontra a ansiedade, que está quase surtando, segurando um monte de memórias da Riley, tentando reorganizar tudo, refazer a personalidade da menina. E aí rola uma cena super bonita. A alegria senta com a ansiedade e diz tipo assim: "Ei, você não tá sozinha. A gente sabe que você quer ajudar. Mas a Riley precisa de todos nós. Não dá para ser só você no controle." Riley cresceu e agora ela está entrando na adolescência. Uma fase da sua vida onde muitas mudanças estão para acontecer. A turma de Divertidamente, acostumada com a companhia uns dos outros, agora recebe novos sentimentos, e cada um deles com a sua personalidade própria. Uma grande confusão está formada, pois esses novos sentimentos tentarão dominar e tomar o controle dos sentimentos de Riley. E para que o equilíbrio seja restabelecido, grandes desafios eles terão que enfrentar. Enquanto isso, um dos sentimentos, chamado ansiedade, começa a tomar conta da vida da jovem. E agora, alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo terão que colocar ordem novamente na sala de controle, para que Riley não entre em crise. Mais uma vez, todos aprenderão a linda lição, que nós, seres humanos, somos formados pelo equilíbrio de diversos sentimentos, totalmente contrários entre si, mas que se complementam. Tudo com um toque de sensibilidade e emoção que só Divertidamente consegue te transmitir. Tudo começa com a Riley. Lembra dela? Aquela garotinha de Divertidamente que tinha na cabeça a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e a nojinho. Pois é, agora ela cresceu um pouco. Tá virando adolescente. E aí, meu amigo, as coisas mudam mesmo. E mudam muito. No começo tá tudo bem tranquilo.
A Riley continua curtindo a vida, jogando hóquei, rindo com as amigas, vivendo os dias com os sentimentos de sempre no controle da mente dela. A Alegria ainda é a líder da turma, sempre querendo manter tudo positivo. A Tristeza continua meio dramática, o Medo ainda fica assustado com tudo, o Raiva explode fácil e a Nojinho faz careta pra tudo que acha nojento, tipo brócolis, né? Mas aí, de repente, um alarme começa a tocar lá na sala de controle. Um negócio nunca antes visto. Um botão vermelho enorme, com uma palavra estranha: puberdade. Ninguém sabe direito o que aquilo significa, mas uma coisa é certa, vai dar ruim. E dá mesmo. Do nada, chega uma equipe diferente na mente da Riley. É como se fosse uma obra acontecendo, sabe? Tipo reforma mesmo. E quem aparece? Um grupo de emoções novinhas em folha. Ansiedade, inveja, tédio e vergonha. Eles chegam com tudo, cheios de personalidade, já querendo mudar as coisas por ali. A Ansiedade é a líder do grupo novo. Super elétrica, fala 1000 por hora, quer controlar tudo, tipo: a gente precisa se preparar, tem muita coisa vindo. Não dá pra deixar a Alegria no comando com esse jeitinho feliz dela. A Ansiedade é toda preocupada com o futuro. Acha que tem que planejar cada passo que a Riley vai dar. A inveja é pequena, mas super afiada. Fica de olho em tudo que os outros têm e já solta. Por que a Riley não tem isso também? Eu quero. O tédio, bom, ele não liga pra nada. Vive deitado, achando tudo chato e só quer que tudo acabe logo. Já o vergonha é aquele grandalhão tímido. Vive se escondendo atrás das mãos. Morre de medo de que a Riley passe vergonha na frente dos outros. Quando esses sentimentos novos chegam, a sala de controle vira uma bagunça. Eles dizem que sabem o que é melhor para Riley agora que ela tá crescendo e logo começam a mudar tudo. A Alegria tenta manter a paz, mas a Ansiedade já vai empurrando os antigos para fora do caminho. Ela acha que agora é ela quem tem que liderar, porque a vida vai ficar mais difícil e é preciso pensar em todos os perigos. E aí, num piscar de olhos, os sentimentos antigos, alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo, são colocados de lado, literalmente. A nova turma meio que dá um chega pra lá neles e toma conta da mente da Riley. Enquanto tudo isso tá rolando dentro da cabeça dela, a Riley aqui fora também tá começando a mudar. Ela começa a se sentir diferente, mais confusa. Às vezes, sente uma coisa que nem sabe explicar. Às vezes, fica nervosa do nada, ou com medo de coisas que antes não ligava. Começa a pensar mais no que os outros vão achar dela. Fica mais sensível. Tudo isso por causa dessa nova fase, a adolescência. A Ansiedade começa a fazer planos malucos, tipo: e se ela não conseguir entrar pro time de hóquei da escola nova? E se as amigas não gostarem mais dela? E se ela passar vergonha? E quanto mais a Ansiedade fala, mais a cabeça da Riley fica cheia de dúvidas e medos que ela nunca tinha sentido antes. É assim que tudo começa. O time antigo é afastado. Os novos tomam o controle. E a Riley começa a viver essa confusão chamada puberdade. Agora, a pergunta é: será que os sentimentos antigos vão conseguir voltar? Será que essa nova turma vai aprender a trabalhar junto com os outros? E a Riley, coitada, vai conseguir lidar com tudo isso dentro dela? Pois é, depois que isso acontece, tudo começa a sair do controle mesmo. A Riley começa a se comportar diferente. Não é mais aquela garota tranquila e animada de sempre. Agora ela vive cheia de pensamentos confusos, preocupada com tudo, meio estressada, e nem sabe por quê. E o que a Ansiedade está fazendo? Um plano gigantesco. Ela quer garantir que a Riley seja aceita no time de hóquei da escola nova, porque na cabeça da Ansiedade, se a Riley não for aceita, a vida dela vai acabar. Tipo assim, se ela não for boa o suficiente, vai ficar sozinha, ninguém vai gostar dela, vai ser um fracasso total. Sim, é exagerado, mas a Ansiedade funciona assim mesmo. Vê problema até onde não tem. E aí vem a parte mais maluca. A Ansiedade e os outros sentimentos novos prendem a alegria, a tristeza, o raiva, a nojinho e o medo. Tipo, literalmente. Eles são jogados para longe da sala de controle e ficam presos numa parte esquisita da mente da Riley, longe de tudo. E o pior, sem eles, a Riley fica totalmente desequilibrada. Porque pensa comigo, se a alegria não tá lá, como é que ela vai se sentir feliz de verdade? Se não tem tristeza, como é que ela vai entender quando tá mal? E sem medo, sem medo,
Ela pode se meter em encrenca fácil. Enquanto isso, a Riley vai tentando se adaptar à escola nova. Ela conhece 2 meninas do time de hóquei e tenta se enturmar com elas. A ansiedade que está no controle fica dando um monte de ideias. Sorri agora! Fale isso, não fale aquilo. Seja legal, mas não muito legal, senão vão achar estranho. Imagina a bagunça na cabeça da garota, tentando ser perfeita o tempo todo. Ela começa a mudar jeitinho de falar, de agir, só para agradar os outros. E a alegria e o resto da turma? Eles estão lá, tentando achar um jeito de voltar para a sala de controle, mas não é nada fácil. Eles precisam passar por várias partes da mente da Riley, tipo a Ilha da Identidade, que é onde ficam as coisas mais importantes para ela. Quem ela é de verdade, o que gosta, o que acredita. E adivinha, essas ilhas estão começando a desmoronar, porque a Riley está tentando ser alguém que ela não é, só para se encaixar. Enquanto isso, a ansiedade começa a exagerar cada vez mais. Ela não quer só proteger a Riley, ela quer controlar tudo. Cria um plano doido de apagar as memórias antigas da Riley para refazer a personalidade dela. Loucura total. Ela acha que se conseguir mudar quem a Riley é por dentro, ela vai sofrer menos. Só que não é assim que funciona, né? A Riley, aqui fora, começa a ficar ainda mais confusa. Uma hora tá rindo, na outra tá chorando. Começa a se afastar das amigas antigas, mente pros pais, faz coisas que nunca faria antes. E tudo isso porque lá dentro, os sentimentos estão em guerra. Os novos não sabem trabalhar junto. E os antigos estão tentando voltar, mas estão perdidos no meio de um monte de lembranças e partes da mente que estão se quebrando. A alegria começa a entender uma coisa muito importante. A ansiedade não é má, ela só quer proteger, mas está exagerando. E sabe o que é mais bonito? A alegria percebe que precisa da tristeza, que não dá para só ser feliz o tempo todo, que às vezes a gente precisa ficar triste, sentir raiva, ter medo, porque é isso que faz a gente ser humano de verdade. Então, o grupo antigo se junta e decide que precisa voltar de qualquer jeito, porque sem eles, a Riley vai perder quem ela realmente é, e eles correm, se arriscam, enfrentam várias partes quebradas da mente dela, até conseguirem chegar bem perto da sala de controle de novo. Então, lembra que a alegria, a tristeza, o raiva, o medo e a nojinho estavam tentando voltar para a sala de controle, né? Eles tinham sido expulsos pela ansiedade e a turma nova, e agora estão ali, lutando para chegar de volta. E por que isso é tão importante? Porque a cabeça da Riley tá um caos. Sério, parece uma montanha-russa maluca. Enquanto os sentimentos antigos estão tentando voltar, a ansiedade tá lá, firme no controle, desesperada para garantir que a Riley seja perfeita, aceite, amada e tudo mais. Ela acredita de verdade que se fizer tudo do jeito certinho, a Riley nunca vai sofrer. Só que, quanto mais ela tenta controlar, mais dá errado. A Riley começa a fazer coisas que nem ela entende. Mente para as novas amigas, fica estranha com os pais, começa a agir como se fosse outra pessoa. Por dentro, ela tá cheia de dúvidas, inseguranças, uma pressão enorme. E tudo isso porque a ansiedade tá lá, puxando todas as alavancas, apertando todos os botões, tentando evitar qualquer erro. Só que ela tá pirando. A alegria e os outros finalmente conseguem chegar perto da sala de controle, mas não dá para entrar. A ansiedade fechou tudo. Só que aí rola uma virada muito massa. A alegria percebe que não dá para voltar na força. Eles precisam conversar com a ansiedade. Sim, conversar. Entender o que está rolando com ela. Então a alegria encontra a ansiedade, que está quase surtando, segurando um monte de memórias da Riley, tentando reorganizar tudo, refazer a personalidade da menina. E aí rola uma cena super bonita. A alegria senta com a ansiedade e diz tipo assim: "Ei, você não tá sozinha. A gente sabe que você quer ajudar, mas a Riley precisa de todos nós. Não dá pra ser só você no controle." Riley cresceu e agora ela está entrando na adolescência. Uma fase da sua vida onde muitas mudanças estão para acontecer. A turma de Divertidamente, acostumada com a companhia uns dos outros, agora recebe novos sentimentos, e cada um deles com a sua personalidade própria. Uma grande confusão está formada, pois esses novos sentimentos tentarão dominar e tomar o controle dos sentimentos de Riley. E para que o equilíbrio seja restabelecido, grandes desafios eles terão que enfrentar. Enquanto isso, um dos sentimentos, chamado ansiedade, começa a tomar conta da vida da jovem, e agora, alegria,
tristeza, raiva, nojinho e medo terão que colocar ordem novamente na sala de controle para que Riley não entre em crise. Mais uma vez, todos aprenderão a linda lição, que nós, seres humanos, somos formados pelo equilíbrio de diversos sentimentos, totalmente contrários entre si, mas que se complementam. Tudo com um toque de sensibilidade e emoção que só divertidamente consegue te transmitir. Tudo começa com a Riley. Lembra dela? Aquela garotinha de divertidamente que tinha na cabeça a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e a nojinho. Pois é, agora ela cresceu um pouco. Tá virando adolescente. E aí, meu amigo, as coisas mudam mesmo. E mudam muito. No começo tá tudo bem tranquilo. A Riley continua curtindo a vida, jogando hóquei, rindo com as amigas, vivendo os dias com os sentimentos de sempre no controle da mente dela. A alegria ainda é a líder da turma, sempre querendo manter tudo positivo. A tristeza continua meio dramática. O medo ainda fica assustado com tudo. O raiva explode fácil. E a nojinho faz careta pra tudo que acha nojento. Tipo brócolis, né? Mas aí, de repente, um alarme começa a tocar lá na sala de controle. Um negócio nunca antes visto. Um botão vermelho enorme, com uma palavra estranha: puberdade. Ninguém sabe direito o que aquilo significa, mas uma coisa é certa, vai dar ruim. E dá mesmo. Do nada, chega uma equipe diferente na mente da Riley. É como se fosse uma obra acontecendo, sabe? Tipo reforma mesmo. E quem aparece? Um grupo de emoções novinhas em folha. Ansiedade, inveja, tédio e vergonha. Eles chegam com tudo, cheios de personalidade, já querendo mudar as coisas por ali. A ansiedade é a líder do grupo novo. Super elétrica, fala 1000 por hora, quer controlar tudo, tipo: a gente precisa se preparar, tem muita coisa vindo. Não dá pra deixar a alegria no comando com esse jeitinho feliz dela. A ansiedade é toda preocupada com o futuro. Acha que tem que planejar cada passo que a Riley vai dar. A inveja é pequena, mas super afiada. Fica de olho em tudo que os outros têm e já solta. Por que a Riley não tem isso também? Eu quero. O tédio? Bom, ele não liga pra nada. Vive deitado, achando tudo chato e só quer que tudo acabe logo. Já o vergonha é aquele grandalhão tímido. Vive se escondendo atrás das mãos. Morre de medo de que a Riley passe vergonha na frente dos outros. Quando esses sentimentos novos chegam, a sala de controle vira uma bagunça. Eles dizem que sabem o que é melhor para Riley agora que ela tá crescendo e logo começam a mudar tudo. A alegria tenta manter a paz, mas a ansiedade já vai empurrando os antigos para fora do caminho. Ela acha que agora é ela quem tem que liderar, porque a vida vai ficar mais difícil e é preciso pensar em todos os perigos. E aí, num piscar de olhos, os sentimentos antigos, alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo, são colocados de lado. Literalmente. A nova turma meio que dá um chega pra lá neles e toma conta da mente da Riley. Enquanto tudo isso tá rolando dentro da cabeça dela, a Riley aqui fora também tá começando a mudar. Ela começa a se sentir diferente, mais confusa. Às vezes, sente uma coisa que nem sabe explicar. Às vezes, fica nervosa do nada, ou com medo de coisas que antes não ligava. Começa a pensar mais no que os outros vão achar dela. Fica mais sensível. Tudo isso por causa dessa nova fase, a adolescência. A ansiedade começa a fazer planos malucos, tipo: e se ela não conseguir entrar pro time de hóquei da escola nova? E se as amigas não gostarem mais dela? E se ela passar vergonha? E quanto mais a ansiedade fala, mais a cabeça da Riley fica cheia de dúvidas e medos que ela nunca tinha sentido antes. É assim que tudo começa. O time antigo é afastado. Os novos tomam o controle. E a Riley começa a viver essa confusão chamada puberdade. Agora, a pergunta é: será que os sentimentos antigos vão conseguir voltar? Será que essa nova turma vai aprender a trabalhar junto com os outros? E a Riley, coitada, vai conseguir lidar com tudo isso dentro dela? Pois é, depois que isso acontece, tudo começa a sair do controle mesmo. A Riley começa a se comportar diferente. Não é mais aquela garota tranquila e animada de sempre. Agora ela vive cheia de pensamentos confusos, preocupada com tudo, meio estressada, e nem sabe por quê. E o que a ansiedade está fazendo? Um plano gigantesco. Ela quer garantir que a Riley seja aceita no time de hóquei da escola nova, porque na cabeça da ansiedade, se a Riley não for aceita, a vida dela vai acabar. Tipo assim, se ela não for boa o suficiente,
Vai ficar sozinha, ninguém vai gostar dela. Vai ser um fracasso total. Sim, é exagerado. Mas a ansiedade funciona assim mesmo. Vê problema até onde não tem. E aí vem a parte mais maluca. A ansiedade e os outros sentimentos novos prendem a alegria, a tristeza, o raiva, a nojinho e o medo. Tipo, literalmente. Eles são jogados para longe da sala de controle e ficam presos numa parte esquisita da mente da Riley, longe de tudo. E o pior, sem eles, a Riley fica totalmente desequilibrada. Porque pensa comigo, se a alegria não tá lá, como é que ela vai se sentir feliz de verdade? Se não tem tristeza, como é que ela vai entender quando tá mal? E sem medo, sem medo, ela pode se meter em encrenca fácil. Enquanto isso, a Riley vai tentando se adaptar à escola nova. Ela conhece 2 meninas do time de hóquei e tenta se enturmar com elas. A ansiedade que tá no controle fica dando um monte de ideias. Sorri agora! Fale isso, não fale aquilo. Seja legal, mas não muito legal, senão vão achar estranho. Imagina a bagunça na cabeça da garota, tentando ser perfeita o tempo todo. Ela começa a mudar jeitinho de falar, de agir, só para agradar os outros. E a alegria e o resto da turma? Eles estão lá, tentando achar um jeito de voltar para a sala de controle, mas não é nada fácil. Eles precisam passar por várias partes da mente da Riley, tipo a Ilha da Identidade, que é onde ficam as coisas mais importantes para ela. Quem ela é de verdade, o que gosta, o que acredita. E adivinha, essas ilhas estão começando a desmoronar, porque a Riley está tentando ser alguém que ela não é, só para se encaixar. Enquanto isso, a ansiedade começa a exagerar cada vez mais. Ela não quer só proteger a Riley, ela quer controlar tudo. Cria um plano doido de apagar as memórias antigas da Riley para refazer a personalidade dela. Loucura total. Ela acha que se conseguir mudar quem a Riley é por dentro, ela vai sofrer menos. Só que não é assim que funciona, né? A Riley, aqui fora, começa a ficar ainda mais confusa. Uma hora tá rindo, na outra tá chorando. Começa a se afastar das amigas antigas, mente pros pais, faz coisas que nunca faria antes. E tudo isso porque lá dentro, os sentimentos estão em guerra. Os novos não sabem trabalhar junto. E os antigos estão tentando voltar, mas estão perdidos no meio de um monte de lembranças e partes da mente que estão se quebrando. A alegria começa a entender uma coisa muito importante. A ansiedade não é má, ela só quer proteger. Mas tá exagerando. E sabe o que é mais bonito? A alegria percebe que precisa da tristeza, que não dá para só ser feliz o tempo todo, que às vezes a gente precisa ficar triste, sentir raiva, ter medo, porque é isso que faz a gente ser humano de verdade. Então, o grupo antigo se junta e decide que precisa voltar de qualquer jeito, porque sem eles, a Riley vai perder quem ela realmente é, e eles correm, se arriscam, enfrentam várias partes quebradas da mente dela, até conseguirem chegar bem perto da sala de controle de novo. Então, lembra que a alegria, a tristeza, o raiva, o medo e a nojinho estavam tentando voltar para a sala de controle, né? Eles tinham sido expulsos pela ansiedade e a turma nova e agora estão ali lutando para chegar de volta. E por que isso é tão importante? Porque a cabeça da Riley tá um caos. Sério, parece uma montanha-russa maluca. Enquanto os sentimentos antigos estão tentando voltar, a ansiedade tá lá, firme no controle, desesperada para garantir que a Riley seja perfeita, aceite, amada e tudo mais. Ela acredita de verdade que se fizer tudo do jeito certinho, a Riley nunca vai sofrer. Só que, quanto mais ela tenta controlar, mais dá errado. A Riley começa a fazer coisas que nem ela entende. Mente para as novas amigas, fica estranha com os pais, começa a agir como se fosse outra pessoa. Por dentro, ela tá cheia de dúvidas, inseguranças, uma pressão enorme. E tudo isso porque a ansiedade tá lá, puxando todas as alavancas, apertando todos os botões, tentando evitar qualquer erro. Só que ela tá pirando. A alegria e os outros finalmente conseguem chegar perto da sala de controle, mas não dá para entrar. A ansiedade fechou tudo. Só que aí rola uma virada muito massa. A alegria percebe que não dá para voltar na força. Eles precisam conversar com a ansiedade. Sim, conversar. Entender o que está rolando com ela. Então a alegria encontra a ansiedade, que está quase surtando, segurando um monte de memórias da Riley, tentando reorganizar tudo, refazer a personalidade da menina.
E aí rola uma cena super bonita. A alegria senta com a ansiedade e diz tipo assim: "Ei, você não tá sozinha. A gente sabe que você quer ajudar, mas a Riley precisa de todos nós. Não dá pra ser só você no controle." Riley cresceu e agora ela está entrando na adolescência. Uma fase da sua vida onde muitas mudanças estão para acontecer. A turma de Divertidamente, acostumada com a companhia uns dos outros, agora recebe novos sentimentos, e cada um deles com a sua personalidade própria. Uma grande confusão está formada, pois esses novos sentimentos tentarão dominar e tomar o controle dos sentimentos de Riley. E para que o equilíbrio seja restabelecido, grandes desafios eles terão que enfrentar. Enquanto isso, um dos sentimentos, chamado ansiedade, começa a tomar conta da vida da jovem, e agora, alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo terão que colocar ordem novamente na sala de controle para que Riley não entre em crise. Mais uma vez, todos aprenderão a linda lição, que nós, seres humanos, somos formados pelo equilíbrio de diversos sentimentos, totalmente contrários entre si, mas que se complementam. Tudo com um toque de sensibilidade e emoção que só Divertidamente consegue te transmitir. Tudo começa com a Riley. Lembra dela? Aquela garotinha de Divertidamente que tinha na cabeça a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e a nojinho. Pois é, agora ela cresceu um pouco. Tá virando adolescente. E aí, meu amigo, as coisas mudam mesmo. E mudam muito. No começo tá tudo bem tranquilo. A Riley continua curtindo a vida, jogando hóquei, rindo com as amigas, vivendo os dias com os sentimentos de sempre no controle da mente dela. A alegria ainda é a líder da turma, sempre querendo manter tudo positivo. A tristeza continua meio dramática, o medo ainda fica assustado com tudo, o raiva explode fácil, e a nojinho faz careta pra tudo que acha nojento, tipo brócolis, né? Mas aí, de repente, um alarme começa a tocar lá na sala de controle. Um negócio nunca antes visto. Um botão vermelho enorme, com uma palavra estranha: puberdade. Ninguém sabe direito o que aquilo significa, mas uma coisa é certa, vai dar ruim. E dá mesmo. Do nada, chega uma equipe diferente na mente da Riley. É como se fosse uma obra acontecendo, sabe? Tipo reforma mesmo. E quem aparece? Um grupo de emoções novinhas em folha. Ansiedade, inveja, tédio e vergonha. Eles chegam com tudo, cheios de personalidade, já querendo mudar as coisas por ali. A ansiedade é a líder do grupo novo. Super elétrica, fala 1000 por hora, quer controlar tudo, tipo: a gente precisa se preparar, tem muita coisa vindo. Não dá pra deixar a alegria no comando com esse jeitinho feliz dela. A ansiedade é toda preocupada com o futuro. Acha que tem que planejar cada passo que a Riley vai dar. A inveja é pequena, mas super afiada. Fica de olho em tudo que os outros têm e já solta. Por que a Riley não tem isso também? Eu quero. O tédio? Bom, ele não liga pra nada. Vive deitado, achando tudo chato e só quer que tudo acabe logo. Já o vergonha é aquele grandalhão tímido. Vive se escondendo atrás das mãos. Morre de medo de que a Riley passe vergonha na frente dos outros. Quando esses sentimentos novos chegam, a sala de controle vira uma bagunça. Eles dizem que sabem o que é melhor para Riley agora que ela está crescendo e logo começam a mudar tudo. A alegria tenta manter a paz, mas a ansiedade já vai empurrando os antigos para fora do caminho. Ela acha que agora é ela quem tem que liderar, porque a vida vai ficar mais difícil e é preciso pensar em todos os perigos. E aí, num piscar de olhos, os sentimentos antigos, alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo, são colocados de lado. Literalmente. A nova turma meio que dá um chega pra lá neles e toma conta da mente da Riley. Enquanto tudo isso tá rolando dentro da cabeça dela, a Riley aqui fora também tá começando a mudar. Ela começa a se sentir diferente, mais confusa. Às vezes, sente uma coisa que nem sabe explicar. Às vezes, fica nervosa do nada, ou com medo de coisas que antes não ligava. Começa a pensar mais no que os outros vão achar dela. Fica mais sensível. Tudo isso por causa dessa nova fase, a adolescência. A ansiedade começa a fazer planos malucos, tipo: e se ela não conseguir entrar pro time de hóquei da escola nova? E se as amigas não gostarem mais dela? E se ela passar vergonha? E quanto mais a ansiedade fala, mais a cabeça da Riley fica cheia de dúvidas e medos que ela nunca tinha sentido antes. É assim que tudo começa. O time antigo é afastado. Os novos tomam o controle.
E a Riley começa a viver essa confusão chamada puberdade. Agora, a pergunta é: será que os sentimentos antigos vão conseguir voltar? Será que essa nova turma vai aprender a trabalhar junto com os outros? E a Riley, coitada, vai conseguir lidar com tudo isso dentro dela? Pois é, depois que isso acontece, tudo começa a sair do controle mesmo. A Riley começa a se comportar diferente. Não é mais aquela garota tranquila e animada de sempre. Agora ela vive cheia de pensamentos confusos, preocupada com tudo, meio estressada, e nem sabe por quê. E o que a ansiedade está fazendo? Um plano gigantesco. Ela quer garantir que a Riley seja aceita no time de hóquei da escola nova, porque na cabeça da ansiedade, se a Riley não for aceita, a vida dela vai acabar. Tipo assim, se ela não for boa o suficiente, vai ficar sozinha, ninguém vai gostar dela, vai ser um fracasso total. Sim, é exagerado, mas a ansiedade funciona assim mesmo. Vê problema até onde não tem. E aí vem a parte mais maluca. A ansiedade e os outros sentimentos novos prendem a alegria, a tristeza, o raiva, a nojinho e o medo. Tipo, literalmente. Eles são jogados para longe da sala de controle e ficam presos numa parte esquisita da mente da Riley, longe de tudo. E o pior, sem eles, a Riley fica totalmente desequilibrada. Porque pensa comigo, se a alegria não tá lá, como é que ela vai se sentir feliz de verdade? Se não tem tristeza, como é que ela vai entender quando tá mal? E sem medo, sem medo, ela pode se meter em encrenca fácil. Enquanto isso, a Riley vai tentando se adaptar à escola nova. Ela conhece 2 meninas do time de hóquei e tenta se enturmar com elas. A ansiedade que tá no controle fica dando um monte de ideias. Sorri agora! Fale isso, não fale aquilo. Seja legal, mas não muito legal, senão vão achar estranho. Imagina a bagunça na cabeça da garota, tentando ser perfeita o tempo todo. Ela começa a mudar jeitinho de falar, de agir, só para agradar os outros. E a alegria e o resto da turma? Eles estão lá, tentando achar um jeito de voltar para a sala de controle, mas não é nada fácil. Eles precisam passar por várias partes da mente da Riley, tipo a Ilha da Identidade, que é onde ficam as coisas mais importantes para ela. Quem ela é de verdade, o que gosta, o que acredita. E adivinha, essas ilhas estão começando a desmoronar, porque a Riley está tentando ser alguém que ela não é, só para se encaixar. Enquanto isso, a ansiedade começa a exagerar cada vez mais. Ela não quer só proteger a Riley, ela quer controlar tudo. Cria um plano doido de apagar as memórias antigas da Riley para refazer a personalidade dela. Loucura total. Ela acha que se conseguir mudar quem a Riley é por dentro, ela vai sofrer menos. Só que não é assim que funciona, né? A Riley, aqui fora, começa a ficar ainda mais confusa. Uma hora tá rindo, na outra tá chorando. Começa a se afastar das amigas antigas, mente pros pais, faz coisas que nunca faria antes. E tudo isso porque lá dentro, os sentimentos estão em guerra. Os novos não sabem trabalhar junto. E os antigos estão tentando voltar, mas estão perdidos no meio de um monte de lembranças e partes da mente que estão se quebrando. A alegria começa a entender uma coisa muito importante. A ansiedade não é má, ela só quer proteger, mas está exagerando. E sabe o que é mais bonito? A alegria percebe que precisa da tristeza, que não dá para só ser feliz o tempo todo, que às vezes a gente precisa ficar triste, sentir raiva, ter medo, porque é isso que faz a gente ser humano de verdade. Então, o grupo antigo se junta e decide que precisa voltar de qualquer jeito, porque sem eles, a Riley vai perder quem ela realmente é, e eles correm, se arriscam, enfrentam várias partes quebradas da mente dela, até conseguirem chegar bem perto da sala de controle de novo. Então, lembra que a alegria, a tristeza, o raiva, o medo e a nojinho estavam tentando voltar para a sala de controle, né? Eles tinham sido expulsos pela ansiedade e a turma nova, e agora estão ali, lutando para chegar de volta. E por que isso é tão importante? Porque a cabeça da Riley tá um caos. Sério, parece uma montanha-russa maluca. Enquanto os sentimentos antigos estão tentando voltar, a ansiedade tá lá, firme no controle, desesperada para garantir que a Riley seja perfeita, aceite, amada e tudo mais. Ela acredita de verdade que se fizer tudo do jeito certinho, a Riley nunca vai sofrer. Só que, quanto mais ela tenta controlar, mais dá errado. A Riley começa a fazer coisas que nem ela entende. Mente para as novas amigas, fica estranha com os pais, começa a agir como se fosse outra pessoa.
Por dentro, ela tá cheia de dúvidas, inseguranças, uma pressão enorme. E tudo isso porque a ansiedade tá lá, puxando todas as alavancas, apertando todos os botões, tentando evitar qualquer erro. Só que ela tá pirando. A alegria e os outros finalmente conseguem chegar perto da sala de controle, mas não dá para entrar. A ansiedade fechou tudo. Só que aí rola uma virada muito massa. A alegria percebe que não dá para voltar na força. Eles precisam conversar com a ansiedade. Sim, conversar. Entender o que está rolando com ela. Então a alegria encontra a ansiedade, que está quase surtando, segurando um monte de memórias da Riley, tentando reorganizar tudo, refazer a personalidade da menina. E aí rola uma cena super bonita. A alegria senta com a ansiedade e diz tipo assim: "Ei, você não tá sozinha. A gente sabe que você quer ajudar, mas a Riley precisa de todos nós. Não dá para ser só você no controle." Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.